Gente, primeiro dizer para vocês que é um prazer estar aqui com vocês. Quando vocês começaram a entrar ali, eu me lembrei do meu tempo de... Hoje é Paulo Freire, né? Mas eu estudava no CAN, no Colégio da Asa Norte. Sou do Rio de Janeiro, mas vim para Brasília com 6 anos. E a gente morava ali, na 411 Norte. Então, estar com vocês me trouxe esse momento. Sou Damiana Neto. E eu penso que o que a gente tem de primeira produção nossa é o nosso nome e os nossos corpos. Então, como o tempo não privilegia que cada um e cada uma de vocês possam falar os nomes, vou propor uma coisa bem rapidinho. Ainda que todos nós aqui não entendamos os nomes de vocês, quando eu falar 3, eu gostaria que todo mundo dissesse o seu nome e o seu primeiro sobrenome. Porque isso é afirmação. Falar quem nós somos é afirmar a nossa existência no mundo. Pode ser? Posso contar com vocês, galera? Então, bora lá, eu vou falar 1, 2, 3. No 3, todo mundo fala o nome e o primeiro sobrenome, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Damiana Neto. É isso aí. Então, pelo menos a gente conseguiu ouvir a nossa voz. Então, o que eu proponho aqui hoje não é bem uma palestra. Como nós estamos em muitos e muitas, eu preciso contar com vocês com um pouco de silêncio. E aí depois eu gostaria que vocês me ajudassem participando também. Porque, na verdade, eu gosto de trabalhar em estilo de roda, né? Porque na roda a gente representa que nós estamos no mesmo lugar, no mesmo conhecimento. Então, eu trouxe para vocês uma apresentação que fala um pouco, tá? Dentro desse universo que é o tema de empreendedorismo social. E aí a gente seleciona nesse empreender o elemento da cultura, né? A cultura. E aí eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um e cada uma de vocês o que é cultura, cada um vai responder de um jeito, não vai? Hein, gente? Porque vocês sabem do que a gente está falando aqui, mas muitas vezes a gente não consegue organizar as nossas ideias e falar um conceito é igual a gente lê nos nossos livros, né? Pode passar a próxima. Então aqui eu trouxe alguns elementos que vocês não dá para ver direito, mas são elementos de aspectos culturais, né? Então retirei da internet e trouxe algumas imagens que para mim falavam sobre cultura, mas que provavelmente se fosse vocês que fizessem essa apresentação, poderiam trazer outros elementos, porque não existe uma resposta exata. Cultura é aquilo que a gente entende que pertence ao nosso mundo, ao nosso povo. Pode passar? E aí eu vou trazer aqui exemplos de empreendedorismo cultural. E aí eu pergunto para vocês, o que é isso? O que é empreendedorismo cultural? Alguém pode falar? Quem se habilita? Vou passar a próxima. Vamos lá, gente. Alguém se habilita a falar? Levanta aí a mão. Cadê essa turma, gente? Primeiro ano, segundo, terceiro. Hein? Quem pode falar? Pode passar a próxima. Ok. Então ali são só imagens, mas eu vou passar para vocês aqui, ó. Porque eu odeio trabalhar sozinha. Tem que trazer pessoas. A nossa amiga vai passar essas revistas, passa para os grupos, dá um para cada grupinho assim. Eu vou pedir que vocês folheiem a revista rapidamente e rasguem a página que para vocês representa alguma situação de cultura. Por favor. Tira a página e passa para o outro. Tem que ser rápido, é uma atividade dinâmica. Abre, folheia e tira uma página de algum elemento que para você significa cultura. Para você e para o seu grupo que está aí junto, tá? Por gentileza.
e passa a revista. Vocês estão treinando, gente, para poder fazer o que a gente está fazendo aqui. Vocês vão comentar, vão olhar para a revista, ver o que tem relação com vocês, arranca a página e passa a revista. Pode rasgar a página, pode, tira a página que fala sobre você. Pode rasgar a página. Pode rasgar a página deles. O que nessas imagens tem relação com a cultura para vocês? Vamos lá, mais um minutinho, hein, gente? Podem rasgar a página. Quem já tem página na mão aí? Quem tem página na mão? Vem aqui na frente. Quem tiver página na mão, por favor. Podem vir aqui. Bora lá, galera. Bora lá. É jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. Quem tem página na mão, vem aqui. Beleza, valeu. Pode vir aqui na frente. Vem, gente. Pode vir aqui na... Não, vem na frente. Pode vir, gente. Bora lá, gente. Hã? Não tem problema. Tenho certeza que vai ser para cada um uma impressão diferente. E aí, gente? Cadê a representatividade da galera? Mais alguém? É isso aí. Mais alguém se habilita? Bora lá, gente. Venham. Bora, gente. Galera, então aqui, ó, por favor, agora, 1 minuto de silêncio, tá? Quando nós estamos em grupo, eu sei que é difícil a gente fazer silêncio, mas é importante que a gente vai demonstrar respeito aos nossos pares. Isso também é empreender, né? Eu queria primeiro agradecer a vocês por estarem aqui representando o universo de pessoas. E aí eu gostaria de perguntar assim, vocês arrancaram a página de uma revista que foi aleatória. Eu trouxe essa revista de forma aleatória porque foi o elemento que eu tinha. E aí, quando a gente vai fazer algum trabalho desse, a gente também tem que empreender recursos. Então, para fazer uma palestra, uma oficina, aqui tem recursos materiais passando, né? Transversalizando. Então, essa revista foi um insumo para que eu pudesse chegar até aqui e falar com vocês sobre conceitos de cultura e de empreendedorismo. E por que uma revista? Uma revista tem a ver com o campo de um turismo, que é o turismo de viagem, né? É uma revista que vocês viram aí que a Gol oferece para as pessoas que estão dentro da sua aeronave. E aí eu pergunto para vocês que pegaram essa folha. Quando vocês folheiam uma revista, vocês têm várias imaginações. E essa imaginação faz com que vocês consigam fazer opção. Quando vocês abriram, vocês optaram por tirar essas páginas, né? Quando você abriu, teve uma razão, porque estava mais perto, porque foi a primeira, ou porque eu me identifiquei com aquele desenho, com aquela figura. Então eu gostaria de ouvir de vocês, ainda que teve gente que tirou a mesma página, não tem problema. Para você, vou começar por ele. Como é que foi ter arrancado essa página? Por que você fez isso?
por causa que eu sei que o... Pegue pá. Eu sei que no Brasil... Gente, vamos ouvir o colega, por favor. Só um minuto. O futebol feminino é muito popular. Apesar de que o futebol masculino tem a desigualdade, mas como eu tive que apresentar um trabalho sobre esse tema, eu lembrei muito do Brasil, da realidade brasileira, do futebol feminino. Muito bem. E você considera que o futebol feminino é também um elemento de cultura no Brasil? Sim. E aí, é ou não, gente? Então, beleza, é isso mesmo. Você está acertadíssimo. Muito obrigada. Pode ficar aí. Agora passa para o próximo. Gente, ó, vamos continuar ouvindo, por favor. A minha folha fala sobre o São João de Campina Grande e Bumba Meu Boi. No caso, as quadrilhas unidas. Isso para você é cultura? Então fala para o seu grupo aí. É cultura. É isso. Muito bem. Você. O Matuê é um dos maiores do drag day hoje em dia. Vocês ouviram o que ele falou? É porque o Matuê é um dos maiores do drag day hoje em dia. Isso é cultura? Sim. Beleza, outro. A sensação que eu senti quando eu peguei essa folha foi mesmo, porque ela ficou comigo, ela achou que eu queria rasgar, mas foi... É isso. Mas falando aqui, né, peguei o mesmo que o Michael, Sim. mas eu peguei, a gente viu o grupo ali, tirou esse, porque aqui fala sobre Copa do Mundo, né, e quando a gente fala de Brasil, a gente sempre pensa em Copa do Mundo primeiro lugar, né, e é isso, futebol, Copa do Mundo faz parte da cultura do Brasil, até porque o Brasil é o maior campeão do mundo, né. É isso aí. Só um pouquinho. Galera, de novo, silêncio. Eu peguei essa página, tem uns asiáticos, eu gosto de asiático, eu gosto de cultura ocidental. E aqui fala onde São Paulo é o mundo inteiro. Aí aqui tem uns lugares tal que falam sobre como primeiro. Não, fica tranquila, nós temos o dia todo. Que os lugares de São Paulo que tem, tipo, cultura que fala sobre cultura coreana, Israel, tipo, da Itália, Paraguai e tal. E achei muito interessante. Eu peguei mais pelos asiáticos, né? Foi a primeira que eu achei. Fala sobre cultura. Muito obrigada. E para você isso aí é cultura? Sim. Obrigada. Você? Bom, a página que eu peguei fala bastante sobre temperos locais, tipo, de vários lugares do nosso país, e eu acho que uma forma de representar muito de várias culturas é relacionado ao tempero, ao sabor, né? Eu achei muito bom, e foi uma surpresa, né, porque eu nem estava de pegar, né? Tudo bem. Então você trouxe um elemento que é alimentação, comida. Comida é um elemento cultural? Sim. Então, gente, olha, eu quero agradecer e quero pedir para vocês uma salva de palmas para essa galera aqui. Muito obrigada, gente. Então, a gente trouxe aqui posso continuar? Podemos seguir? Então, os nossos amigos trouxeram os exemplos do que eu estou apresentando aqui. Alguém mais quer vir aqui na frente falar? Pode vir. A gente quer ouvir também vocês. Gente, eu fiz esse exercício só para vocês compreenderem que sem apresentar o PowerPoint, vocês já trazem com vocês esse conhecimento. Então isso aqui é mais um momento para a gente discutir algumas ideias a partir daquilo que eu compreendo e a partir do que vocês compreendem também. Então, empreendedorismo cultural, ele é abrangente e é um tema que versa sobre várias situações dentro e fora do Brasil. Eu vou dar um exemplo da página que alguém abriu aqui, que foi o futebol.
O futebol, ele é um exemplo de empreendedorismo a partir do esporte. Como o futebol, várias cidades periféricas ou de centros se organizam, por exemplo, para criar escolinhas de futebol. E criar uma escola de futebol é trabalhar com a cultura de que o Brasil é o melhor país de futebol do mundo. Outro exemplo que trouxeram foi o da culinária. E ele vai estar ali também na minha apresentação. Os elementos culturais do Brasil relacionados à cultura, imagine que cada um dos nossos estados tem comidas diferentes. Cada região tem pessoas que fazem turismo para comer comidas diferentes, né? Então esses aspectos são importantes. E alguém teve a ideia de montar alguma coisa, uma barraca, e passa a ganhar dinheiro com isso. Então esse tema, eu tenho certeza que na cabeça de vocês ele já existe de outras formas. E aí, para fazer essa apresentação, eu trago aqui dois tipos de abordagem. Uma que é a gestão cultural. O que é isso, né? E aí, baseada no gestor cultural. Quem é o gestor cultural? Esses nomes antigamente não existiam, mas com o passar dos anos foi compreendido que era preciso organizar esse setor, esse campo do turismo, da cultura, com as pessoas que seriam agentes para empreender e organizar os grupos sociais. Porque muita pessoa empreende um talento que ela tem, mas ela não sabe como buscar recursos, ela não sabe como vender, ela não sabe quanto que ela precisa comprar para poder ter um lucro. Então isso é importante, contar com redes de apoio para essa organização. Próximo. E aí nós vamos falar um pouco da cadeia produtiva, o que é isso, e também vamos trazer alguns aspectos relacionados às políticas públicas, que eu sei que vocês também sabem o que é isso. Isso é importantíssimo em todos os campos de conhecimento, na saúde, na educação e na cultura também. Pode passar. Mas aí, além dessa abordagem conceitual, a gente precisa compreender que por trás disso tudo existe uma abordagem histórica que tem relação direta com o nosso passado, com a nossa ancestralidade. E a gente vai discutir um pouquinho também, né? Para a gente pensar assim, quem foi que veio antes de nós? Hoje, vocês estão aqui com 15, 16, 17, 18 anos. Mas para vocês chegarem até aqui, teve toda uma família que antecedeu a vocês. E essa família deixou em vocês algumas marcas. E aí não vou entrar na questão se é boa ou ruim, mas deixou em vocês elementos que vocês acreditam até hoje, né? E que alguns desses elementos podem ser também culturais. Próximo. E aí, nessa abordagem histórica, a gente precisa entender o nosso presente, a nossa realidade. Então, nós estamos aqui em Itapuã, em Paranoá, e a nossa realidade ela é diversa. E a gente precisa entender onde eu estou para saber o que eu tenho. Mas eu posso sonhar, e o sonhar é livre. E é nesse sonhar que a gente se segura para empreender algum aspecto da nossa vida. Então a gente precisa também falar sobre isso. Porque quando a gente quer empreender, a gente precisa pensar em várias perguntas para saber se a gente consegue responder. O que eu tenho, o que eu vou precisar, quanto que eu preciso, com quem eu vou conversar. Porque é difícil também você empreender sozinho, mas é possível. Não é impossível, é difícil, é desafiador, mas você precisa contar com outros parceiros. Próximo. E aí, ó, gente, aqui tem um conceito que é o que é gestão cultural. Então, se vocês botarem na internet, no Google, ou buscarem livros, vai dizer mais ou menos assim, né? É um conceito que ele não é tão antigo, ele é relativamente novo, mas que ele existe tanto no cenário cultural do Brasil como do exterior. Então, as pessoas trabalham com esse conceito que é entendido como um conjunto de normas e de procedimentos operacionais para gerenciar um negócio ou uma ideia, né? E aí tem várias possibilidades dentro do campo cultural.
que pode ser na arte, no esporte, na alimentação. E aí é o que eles trouxeram com as páginas da revista. Tem muitos campos onde a gente pode fazer a gestão cultural de um negócio. Pode passar, por favor. E aí eu digo assim, ó, a gente precisa refletir sobre tudo que a gente aprende. Eu sempre digo, não acreditem em 100% do que eu estou falando aqui. Porque vocês precisam duvidar para buscarem as respostas que vocês precisam dentro de vocês, na cabeça e no coração. Então, eu digo para vocês que o empreendedorismo cultural, da gestão cultural, é a gente compreender que é tudo aquilo que eu preciso para realizar alguma coisa, né? Então, essas coisas estão na arte, na cultura, no esporte, mas, sobretudo, como que eu posso vender o meu talento? Né? Então a gente pode dar aqui vários exemplos de meninas que fazem trança, que fazem bijuteria e que elas podem conseguir uma grana com isso, né? Próximo. E aí, quem é o gestor cultural? Aqui alguém sabe quem é o gestor cultural? Quem sabe quem é gestor cultural? O que é o gestor cultural? Hein? Pode falar. Fala! Hã? É isso mesmo, pode falar mais alto, por favor. Tá ouvindo? Ele falou que é o responsável pela produção cultural, é isso mesmo. É a pessoa que organiza o processo. Então essa pessoa ela vai organizar um coletivo e vai fazer com que aquelas ideias que estão empreendidas possam frutificar e ser possíveis elementos de venda, porque tem que dar dinheiro. As pessoas precisam sobreviver. Então é isso mesmo. Próximo. Então, esse gestor cultural, ele precisa basicamente... Todo mundo está me ouvindo, gente? Ele precisa basicamente compreender do que ele está fazendo. Mas precisa compreender também da realidade, do lugar que ele está e, sobretudo, do que as pessoas precisam ou querem. Então, se a gente lê ali, está ali, ó, precisa entender que a realidade ou vivências oferece possibilidades que necessitamos para ver e aprender justamente este espaço como se ele fosse um mediador, né? Ele vai olhar e observar essas possibilidades. Por exemplo, aqui no Itapuã, na minha rua. Quem dali tem um potencial para ser, por exemplo, um cantor de rap? Então, esse empreendedor vai lá e vai identificar. E vai conversar. E aí, você não pensou em fazer música? Olha para a menina que tem um cabelo legal, transado. Você não quer fazer trança nas meninas e ganhar uma grana? Então, é mais ou menos essa pessoa que, além de ser empreendedor, ela também tem que ter uma habilidade, que é a de liderança. Então, ela precisa ser uma pessoa que lidera outras pessoas e grupo de pessoas. Mas, sobretudo, esse cara, ou esse menino, essa garota, precisa saber um pouquinho de planejamento. Ele precisa planejar, ainda que ele não saiba o que significa isso no conceito da palavra, naquilo que a gente aprende nos livros. Mas muitas pessoas planejam sem saber que está planejando, né? Então é importante ter essa ideia de planejamento para fazer aquilo que se quer. Mas, sobretudo, precisa entender se naquele lugar tem demanda. Quem sabe o que é demanda? Quem é demanda? O que é demanda aqui? Quem entende isso? Se eu falar bem assim, eu quero vender acarajé, tem demanda para isso? Aqui no Itapuã? Tem demanda? Então, demanda a gente pode dizer que é o seguinte, eu tenho que observar se naquele lugar as pessoas necessitam daquilo que eu quero oferecer. Porque se aquelas pessoas não gostam de acarajé, eu não vou vender acarajé. Então, a demanda é você observar se há necessidade, se as pessoas demandam isso do meu serviço, né? Próximo. E aí,
tem uma palavra que se chama cadeia produtiva. Simplificando, é todos os passos, todas as etapas que você percorre para alcançar um objetivo. E qual que é o objetivo de quem empreende? É você vender o seu produto, vender o seu serviço. Então, para essa cadeia produtiva, ela precisa estar baseada em vários elementos. Muitas vezes são elementos de empresas, mas também de pessoas. E dentro da nossa família. Dentro da nossa família também existe essa capacidade de se tornar uma cadeia, né? Porque a gente precisa colocar o nosso produto ou o nosso serviço aonde? No mercado. Então, para isso, precisa identificar muito bem essas etapas. Próximo. E aí aqui tem, eu vou deixar essa apresentação com você, amiga, se quem quiser pode receber, vai ler tudo com calma. Mas a gente precisa saber identificar essas etapas que eu falei e esses mecanismos que tá ali, ó. Eles podem ser pessoas físicas ou jurídicas, né? E eu já falei isso. E aí é através dessas pessoas que a gente vai entender que elas podem ser também para a gente potenciais agentes econômicos. Por exemplo, pode ser que a sua mãe te financie uma atividade. Então, ao financiar, ela é um elemento da sua família que pode se tornar um agente financiador do seu produto ou do seu serviço. E aí, eu vou trazer um pouco de políticas públicas. O que é políticas públicas, na verdade? No campo do turismo, no campo da cultura. Ali tem a figura da ministra da Cultura, que é Margarete Menezes. Então, para que a gente possa desenvolver uma habilidade ou vender nossos produtos, a gente precisa de incentivo que nos coloque à frente. A política pública, ela é um incentivo que te coloca para frente. Por exemplo, a maioria de nós, ou todos nós aqui, estudamos em escolas públicas. Estou certa? A escola pública é um elemento da política pública de educação, que é oferecer a educação pública, gratuita, como uma política pública. A mesma coisa acontece no campo da saúde. O Sistema Único de Saúde é uma política pública. No campo da cultura, a gente tem uma legislação que a gente chama de editais, por exemplo. Está todo mundo me ouvindo? Então, aqui, é porque está ali apagado, mas um dos elementos de uma estratégia para poder apoiar as políticas chama-se FAC, Fundo de Apoio à Cultura. Quem já ouviu falar em FAC aqui? FAC. FAC. Fundo de Apoio à Cultura. Por exemplo, quem gosta de música aqui? Vocês gostam de música só para ir no show ou pensam em cantar ou fazer a promoção de alguém? Só para ir no show? Mas alguém tem outras habilidades de pensar em ser o cantor, ser a cantora, ser o rap? Ou ser o produtor? Alguém já pensou nisso? Pensou? Então, por exemplo, em ser o quê? Produtora. Então vamos lá, a produtora, a Wanda é produtora. Gente, ó, vamos ouvir aqui, porque eu não consigo falar com muita gente ao mesmo tempo. Então, assim, uma produtora precisa de dinheiro, não precisa? E muitas vezes ela não é rica, não, ela não tem dinheiro. Então ela vai recorrer a quem? A nossa ministra Margarete Menezes, que é ministra da Cultura, e lá estão as políticas que favorecem o acesso para que pessoas como você, que é produtora e não tem dinheiro, mas pode escrever um projeto e submeter esse projeto a um edital. E aí você vai recorrer a ele para você garantir a sua produção cultural. É mais ou menos o caminho que Vânia tem feito como profissional nessa área. Então ela escreve projetos e submete a um financiamento. E aí ela pode ter condições de executar um projeto. Então isso tem relação com as políticas públicas, que são estratégias de facilitar o acesso à realização dos nossos sonhos, por exemplo, de produtora cultural. E aí tem mais, eu trouxe alguns exemplos aí, né? Que a gente precisa entender que a política pública ela é um fomento
cultural também da periferia. E no caso dos estados, que não é DF, todos os estados e os municípios têm a obrigação de fornecer subsídio para que as pessoas possam trabalhar seus projetos e as suas ideias inovadoras. Próximo. E aí eu trago um pouco do nosso passado e da nossa ancestralidade para a gente entender que a gente não está aqui por acaso. A gente está aqui por pessoas que vieram antes de nós e que formaram esse país. E que tudo isso que a gente fala sobre cultura tem relação com essa ancestralidade. E aí eu trago aqui algumas imagens históricas de pessoas que vieram para esse país e que, na minha interpretação, elas eram rainhas e reis nos países delas. A maioria da nossa ancestralidade tem a ver com a história de um continente chamado continente africano. Então, é a partir dessa ancestralidade, o que a gente chama de povos originários, que a gente se configura enquanto população. Pode passar as imagens. Passa. E ali eu trouxe, a anterior. Ali eu trouxe o Brasil, né, que veio antes de nós, e tem esses povos originários, que são os povos indígenas, e tem os povos tradicionais, e nessa outra lado aqui, tem os povos que foram imigrantes de países europeus. Então, essa população, ela aborda tudo que a gente fala sobre cultura no Brasil. Então, nós temos relação direta com esses povos tradicionais, originários e povos imigrantes. Pode passar. E aí eu trouxe aqui um pouco da história do acarajé. Alguém sabe dizer qual é a história do acarajé? Quem falou? Pode falar aqui da Bahia. Quem falou da Bahia? Muito bem, é da Bahia. Mas todo mundo concorda que é da Bahia? É um prato típico da Bahia? Não é? Só que antes de chegar na Bahia, ele existia em outro país. Quem sabe o país que ele existia antes de vir para cá? Hã? Qual? Em país africano. Quem falou África? Em país africano. Mas aí, entendam por que eu estou trazendo uma história. Porque, de fato, veio para o Brasil do país africano. De vários países. Mas ele chegou em países africanos através de países árabes, que faziam o acarajé com outro tipo de grão, e era o grão de bico e fava branca. E aí, com a população que foi sequestrada de África e escravizada no Brasil, elas adaptam essa culinária para venderem. E aí, isso tem relação direta com as pessoas que escravizaram as baianas. Porque as baianas empreendiam a partir do acarajé, mas o dinheiro não ficava com elas. Elas eram as pessoas que vendiam para as pessoas que eram seus donos e suas donas. Então, esse é um exemplo primeiro do empreender no Brasil. E aí a gente diz que o fato da gente falar hoje em empreendedorismo, muitas vezes, não abarca esse tema a partir do conceito histórico e racial. Porque a população negra sempre empreendeu. Só que não dava esse nome. Por exemplo, o acarajé também serviu para que as mulheres pudessem fazer o quê? Comprar a carta de alforria para as pessoas serem libertas. Então, esse recurso também serviu para isso. Pode passar. E aí tem a história do acarajé, vocês podem depois pegar essa apresentação para vocês verem, porque tudo que a gente faz hoje, gente, tem relação direta com o nosso passado. E a gente não pode se esquecer disso. Próximo. E aí é nesse presente e realidade, cada um de vocês aqui precisam refletir. Aí eu trago essas questões. Quem eu sou? Quem eu sou? O que eu sonho fazer e realizar? Muitos de vocês, no ano que vem, vão fazer a universidade. Já pensaram que o curso de vocês também vai ser um elemento para vocês empreenderem um conhecimento que vai se refletir
em um trabalho e em recurso financeiro? Então, estudar também é empreender. É empreender e apostar em você e na sua capacidade de transformar realidades. Mas você precisa entender também o que você precisa para você fazer isso. Porque até para a gente sair do nosso bairro e ir para uma universidade, a gente precisa ter elementos que nos suportem, que nos apoiem. Dinheiro da passagem, recurso para comprar livros. Então a gente precisa pensar em tudo, porque não existe nada que não seja necessário empreender recursos financeiros, material ou recursos físicos. E aqui eu trouxe um pouco de exemplos de coisas que podem acontecer aqui no Paranoá. Paranoá é um grande centro de cultura popular. É um grande centro de pessoas que tocam, que cantam. Então vocês precisam olhar para aquilo que vocês têm aqui enquanto realidade e pensar naquilo que vocês podem fazer e, claro, se vocês querem fazer, né? Isso é importante. Mas antes da gente pensar em tudo isso, a gente tem que ter essa consciência de quem somos nós. O que eu quero para mim? E a gente tem que ir atrás. E se não puder conseguir sozinho, a gente precisa buscar apoio. E o governo oferece apoio para o meu sonho. É tudo fácil? É tudo bonitinho? Claro que não. Mas a gente é persistente. E a gente vai atrás e a gente vai buscar. Isso aí é referências do que eu trago para vocês, porque eu não falo sozinha. Eu não trouxe informações só da minha cabeça. Eu precisei ler, buscar compreender alguns conceitos que fizessem sentido para esse momento. Vocês são estudantes, então vocês já têm essa consciência de que tudo que vocês escreverem precisam ter um referencial teórico. Porque a gente não parte do nada, a gente não parte do zero. Então tá aqui as referências do que eu falei para vocês hoje. Gente, então era isso. Eu quero agradecer muito pelo tempo de vocês. E eu estou aberta para perguntas, para vocês poderem fazerem qualquer questionamento. E mais uma vez agradeço a Vânia pelo trabalho dela maravilhoso. E dizer assim que atividades como essa é de fundamental importância para que as pessoas, sobretudo as pessoas jovens, possam compreender a importância do seu papel, mas sobretudo a importância do seu lugar na sociedade e de toda a mudança que vocês são capazes de fazer. Obrigada. Obrigada a vocês. Sobretudo, quando ela fala de cultura, é aquilo que vocês gostam. Quando vocês gostam do rap, quando vocês estão ali cantando, rimando, quando vocês falam sobre o funk, que é muito criminalizado, isso é cultura. E é isso que a gente precisa valorizar. E como é que vocês vão ganhar dinheiro fazendo aquilo que vocês tanto gostam? É empreendendo. Hoje, fazer cultura, a gente consegue ganhar dinheiro através de políticas públicas. Quando ela falou do FAC, o FAC hoje é uma grande ferramenta para quem não tem dinheiro e quer ganhar. Seja ela, como ela disse, da pessoa que é uma transista, seja ela de uma pessoa que é aquele que eu tenho um grupo que sabe rimar, que tem uma menina que saiba dançar, que tem um menino que saiba fazer qualquer coisa legal dentro de um palco. Reúnam-se. Reúnam-se. E procurem, porque a Secretaria de Cultura do Distrito Federal periodicamente abre um edital. Esse edital é para qualquer um.
história do Mano Brown? Quem é que falou do Mano Brown aí? Você conhece a história do Mano Brown? Conhece? Você sabe que ele também não tinha nada? Que foi preso 300.000 vezes. Mas ele persistiu naquilo que ele queria. E tinha uma coisa, gente. Ele tinha uma coisa chamada ideal. Ele sabia onde ele queria chegar. E é isso que vocês precisam saber. Vocês têm que saber aonde vocês querem chegar. Tá? E é isso. Tá? E vão chegar. E vão chegar. Galera, olha só, a gente está encerrando. Quero agradecer a cada um de vocês. Mas antes de vocês saírem, eu queria deixar mais um recadinho. Não deixe nenhum de vocês, não deixem nunca que digam para vocês que vocês não podem. Só quem pode decidir se vocês podem ou não são vocês mesmos. Só quem pode decidir se vocês podem ou não são vocês mesmos. Às vezes um amigo bem intencionado, mas sem força, pode te desviar numa trajetória vitoriosa. Numa simples opinião, numa simples sugestão, com uma pequena palavra, ele faz você desistir daquilo que você estava planejando há muito tempo na sua vida. Então não permita nunca que alguém diga para você que você não pode. Valeu? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Tenham um retorno seguro e garantido para as suas salas ou para as suas residências. E até a próxima. Por favor,